Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós temos a nossa aula da apostila do Revisional 2. Começamos a zoologia hoje e a nossa aula é sobre poríferos e quinidários. Muito bem, começamos a nossa aula então com o já conhecido de vocês, cladograma do reino animal, né? E aqui embaixo, pessoal, a gente tem então a provável origem dos animais, de acordo com a zoologia, né? Que é um ancestral protista. A partir daqui a gente tem, então, surgindo a multicelularidade, né? Já que os protistas, eles são, de modo geral, unicelulares, né? Então, aqui aparece a multicelularidade. E daqui para frente a gente vai ter, então, todos os filos do reino animal, tá? Então, lembrando que o primeiro filo que aparece aqui, gente, é o filo dos poríferos, que são animais que não apresentam tecidos verdadeiros, por isso eles são classificados no sub-reino Parazoa. Daqui para frente, todos os demais, eles são classificados no sub-reino Eumetazoa, porque são animais que apresentam tecidos verdadeiros no seu organismo, tá? Então, daqui para frente, a gente vai classificar como diblástico, daqui como triblástico e assim por diante. Então, pessoal, os poríferos são o único filo que a gente não classifica como diblástico ou triblástico, porque eles não têm tecidos verdadeiros. Então, você não pode dizer se eles têm 2 ou 3 tecidos, porque eles não têm, tá bom? Depois daqui, então, a gente vai ter, né, a presença de tecidos verdadeiros. Então, o único filo que possui 2 tecidos, 2 folhetos embrionários, é o filo Quinidária. E daqui para frente, então, a gente vai ter plateumintos, nematóides e os demais filos, todos com 3 folhetos embrionários, ou seja, triblásticos. Então, aqui, gente, vai aparecer a mesoderme, que é o tecido que vai, então, permitir que esses animais eles tenham músculos muito mais desenvolvidos, tá? Muito bem, então, no filo porífera, a principal característica que a gente encontra nesses animais como uma característica diagnóstica do filo porífera é a presença desse tipo de células aqui, ó, que são chamadas de coanócitos. Então, essa célula, que parece um espermatozoide usando uma sainha, né? Essa célula, ela é responsável pela obtenção de alimentos nesses animais, tá? Então, o que acontece, gente? A água, ela vai entrar no corpo do animal pelos lados, pelos poros, e aí ela vai passar por dentro dessa cavidade que ele tem ali, que é chamada de átrio ou espongiocele, e ela vai sair pela parte de cima. Quando a água entra pelos poros e ela fica circulando ali dentro da espongiocele, ela vai, os coanócitos, eles vão movimentar o flagelo, e aí, com esse movimento, eles vão capturar pequenas partículas de alimento, de algas e tudo mais, que eles vão se alimentar. Então, nós podemos dizer que os poríferos, eles são filtradores, porque eles têm esse hábito alimentar de se alimentar de pequenas partículas que tem na água. Mas eles não são filtradores no sentido de limpar a água, tá? Porque, aliás, esses animais, eles são bastante sensíveis a alterações ambientais. Então, nós podemos dizer que eles são filtradores, mas em relação à alimentação e não em relação à limpeza da água, tá? Esses animais, eles também podem ou não possuir estruturas especiais, que são essas aqui, ó, chamadas de espículas. As espículas, elas funcionam como uma forma de defesa desses animais. Então, quando elas estão presentes, elas podem ser de calcário ou de sílica, e aí elas vão funcionar como pequenos ossinhos dentro do corpo do animal, que ajudam a dar sustentação para ele e também servem para defesa, né? Porque os animais eles vão morder o porífero e aí vai ter essas espículas que vão ser como se fossem cacos de vidro ali no animal. Então, ela também ajuda a auxiliar na defesa dele. Aqui, gente, os 3 tipos anatômicos de poríferos. Não é uma classificação, digamos, ali a gente tem filo, né? Então, não é classes, tá? Mas são os tipos anatômicos de poríferos que a gente pode encontrar na natureza. Então, o mais simples de todos é esse aqui, que a gente chama de ascon, que é um porífero com uma organização corporal muito simples, tá? Então, ele vai ter aqui embaixo, né, um disco que vai prender ele no substrato, já que os poríferos são animais fixos, né? A água vai entrar por aqui, pelos poros, e ela vai circular na espongiocele e sair por cima. Então, ele é simplesmente, assim, o animal mais simples que tem dentro do filo porífera, tá? Agora, vocês imaginem que a gente pega um ascon e empilha um ascon em cima do outro. Aí, a gente vai ter o nosso próximo tipo anatômico,
que é o sícon, tá? Então, esses animais aqui, gente, eles são um pouco mais complexos. Então, a água ela vai entrar por aqui, ela vai circular aqui e depois circular na espongiocele. Portanto, esses animais eles crescem mais, porque eles têm uma estrutura corporal um pouco mais complexa, tá? E o último tipo e mais complexo de todos é o leucon, que é esse aqui. O leucon, ele tem esses pequenos espaços onde vai ter muitos coanócitos, que são chamadas de câmaras vibráteis. Então, nesses espaços, a água vai ficar bastante tempo ali. Então, eles conseguem absorver uma quantidade muito grande de alimento da água em função de ter essas câmaras vibráteis. Em relação à reprodução, poríferos são animais muito simples, então eles fazem tanto a reprodução sexuada quanto assexuada, tá? A reprodução assexuada, ela pode ocorrer por brotamento, como aparece aqui, né? Então, algumas células começam a se multiplicar, formando um broto, e esse broto ele se solta do indivíduo original, formando um novo indivíduo, tá? Mas ela também pode acontecer por regeneração. Inclusive, tem uma questão assim muito interessante sobre os poríferos, tá? Se você pegar um porífero e esfregar ele contra uma esponja e dilacerar ele, tá? Fazer um monte de farelinho de porífero, digamos assim, e colocar em um recipiente com água e esse recipiente ficar em movimento, em leve movimento, o porífero vai se reorganizar, tá? Então, eles têm essa questão, assim, da regeneração que é muito forte, porque eles são animais que têm uma estrutura corporal muito simples, tá? Também eles podem fazer a reprodução sexuada, que é o que está mostrando aqui, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. Eles podem ter sexos separados, algumas espécies são hermafroditas, tá? O macho vai liberar os gametas na água, os gametas vão entrar pelos poros e vão fecundar o óvulo que está dentro do corpo da fêmea. E aí vai gerar um embrião aqui que vai se desenvolver como uma larva que é chamada anfiblástula. Essa larva, ela vai sair pela parte de cima, né, pelo ósculo, e aí ela é uma larva livre natante que vai desenvolver, se fixar no substrato, né, e desenvolver como um novo indivíduo, beleza? Também, gente, existe uma forma especial de resistência dos poríferos que é chamada de gemulação. Quando esses animais estão em condições ambientais que não são muito favoráveis, eles podem fazer isso aqui, ó. As espículas, elas se organizam em volta de células chamadas arqueócitos, que é quase como se fossem células-tronco de poríferos. E aí elas formam isso aqui que a gente chama de gêmula. Digamos que o animal esteja em um local em que está diminuindo o nível da água ou que as condições estão ruins, ele vai produzir uma gêmula. Quando as condições ambientais elas voltam a ser favoráveis, essa gêmula ela vai abrir, vai se desenvolver e aí ela vai dar origem a um novo animal, enfim, vai formar o animal novamente, tá? Então é uma forma de resistência a fatores ambientais ruins. E aqui a gente tem então o filo dos quinidários, tá? Gente, como eu falei antes para vocês, quinidários são os primeiros animais que apresentam tecidos verdadeiros. E nesse caso, eles são classificados como diblásticos. Então, se vocês lembrarem lá da nossa aula de embriologia, eu falei para vocês sobre a questão de um animal diblástico, né? Então, imaginem aqui, ó, uma camada de células por fora, uma camada de células por dentro, e se a gente colocar tentáculos, vira uma água-viva. Exatamente, tá? Porque os únicos animais diblásticos que a gente vai ter no reino animal são os quinidários. Esses animais, gente, eles têm simetria radial, o que significa que eles não têm uma parte da frente e uma parte de trás do seu corpo. E isso tem... a estrutura do sistema nervoso desses animais tem muito a ver com essa questão da simetria. Porque se o animal não tem uma parte da frente e uma parte de trás, o sistema sensorial ele é difuso. Ele fica distribuído por todo o corpo do animal, tá? Então, ele não tem, digamos, um órgão sensorial específico, porque o sistema nervoso ele é espalhado pelo corpo do animal. Existem dois tipos anatômicos de quinidários, que são esses aqui, livre-natantes, que é o que a gente chama de medusas, e esses aqui, né, quinidários fixos, que é o que a gente chama de pólipos. A estrutura corporal básica é a mesma, tá? Então, boca, sistema digestório incompleto, porque ele só tem a boca, né? E os tentáculos.
No caso da medusa, a boca é voltada para o lado de baixo, e no caso dos pólipos, a boca é voltada para o lado de cima. Mas é a mesma estrutura básica corporal, tá? E o que diferencia os quinidários dos demais filos de animais, além da questão de serem os únicos diblásticos, também é a presença dessas células urticantes, que são chamadas de quinidócitos. Essas células, gente, elas ficam presentes nos tentáculos do animal, e elas têm uma substância urticante dentro delas, tá? E aí, o que acontece? Se alguma coisa encostar nessa estrutura que é chamada quinidocílio, o quinidócito, ele vai virar, então é como se a gente tirasse uma meia, né? Ele vai virar do avesso, tá? E aí, quando ele faz isso, ele vai liberar esses ganchos aqui, né? E espinhos. E dentro dessa cápsula, que é chamada nematocisto, vai ter uma substância urticante ali, que ela vai provocar, então, uma queimadura no outro animal, tá? Os quinidários utilizam isso para capturar o seu alimento, que eles se alimentam de crustáceos, pequenos peixes e tudo mais, né? Mas isso também funciona como uma forma de defesa do animal, porque caso alguma coisa encoste ali, vai acabar provocando uma queimadura. Aqui a gente tem, então, a classificação dos quinidários, tá? Classe hidrozoa, que daí a gente vai ter aqui as hidras, né? E são animais, assim, tem uma particularidade, porque as hidras, elas são pólipos, mas elas conseguem se movimentar. E esse movimento delas é até bastante bizarro, tá? Então, vocês imaginem assim, aqui tem uma hidra, né? Para ela poder se locomover pelo substrato, ela vai deitar e vai virar uma cambalhota. Aí ela ficou de cabeça para baixo, então ela deita de novo, vira mais uma cambalhota, e aí agora ela já conseguiu se deslocar no substrato, tá? Depois a gente tem, então, a classe Schifozoa, que é característico das medusas, né? Então, são animais livre-natantes, tá? E depois a classe Anthozoa, Anthos é flor, então seria animal com forma de flor, né? Que é uma classe que predominam as medusas, tá? E aqui a gente tem, então, uma caravela portuguesa, que é uma colônia de animais, que também é uma característica bem interessante ali dentro desse filo, tá? A caravela portuguesa, ela é formada por 4 animais. Então, ela é uma colônia formada por 4 animais. É uma característica bem interessante que vocês vão estudar lá nas relações ecológicas, e aí eu vou explicar bem direitinho como é que isso funciona para vocês, tá? Uma característica, gente, muito importante dentro dos quinidários é a questão da reprodução, tá? Então, eles podem fazer reprodução sexuada e também podem fazer reprodução assexuada, tá? Eu vou explicar as duas formas. Então, assim, na reprodução sexuada, o macho vai liberar os gametas na água, os gametas vão entrar no corpo da fêmea e vão fazer a fecundação dentro da cavidade gastrovascular, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, a cavidade, né, e a fecundação vai acontecer aqui. E isso, gente, é uma coisa bastante interessante, porque embora aconteça dentro do corpo do animal, ela é considerada fecundação externa, porque ela vai acontecer em uma cavidade aberta para o exterior, tá? Então, é considerada fecundação externa. E aí vai gerar uma medusa que vai formar uma larva, né, no caso, e essa larva, ela é livre-natante e vai se desenvolver como uma medusa. As espécies que são apenas pólipo, elas também fazem reprodução sexuada, tá? Então, o macho vai liberar os gametas na água, eles vão entrar no corpo da fêmea, vai ocorrer a fecundação, vai formar uma larva, que é a mesma larva lá dos poríferos, a larva anfiblástula, o que indica uma certa relação evolutiva entre esses dois filos, né? E aí, então, vai ocorrer a fecundação. Bom, então a reprodução assexuada, no caso dos quinidários, ela vai acontecer por brotamento, tá? Então, é isso nos pólipos, né? Então, os pólipos, eles vão fazer a reprodução assexuada através de brotamento e sexuada através de fecundação. Sexuada através de fecundação. Os quinidários, eles têm uma forma especial de reprodução. Algumas espécies de quinidários têm uma forma especial de reprodução que é chamada de alternância de gerações. Isso só é encontrado nos quinidários e nenhum outro filo do reino animal, tá? Então, o que é essa alternância de gerações? Percebam, gente, que aqui, ó, nós temos medusas, né?
Então, as medusas, elas vão fazer reprodução sexuada e aí vão produzir uma larva. Filhote de medusa é medusinha, mas nesse caso, não, tá? Porque eles vão produzir uma larva plânula, que é uma larva livre natante, ciliada. Essa larva, ela vai se fixar no substrato e ela vai se desenvolver como um pólipo. Então, filhote de medusa é medusinha, mas nesse caso, filhote de medusa é pólipozinho. Esse pólipo, ele vai crescer e aí ele vai começar a fazer reprodução assexuada por estrobilização. E aí ele vai liberar essas larvas, que são chamadas larvas éfira. Elas vão ser liberadas assim do pólipo, aí depois elas vão virar, vão sofrer metamorfose e aí elas passam a se desenvolver como águas-vivas adultas, tá? Então, assim, filhote de pólipo é pólipozinho, mas nesse caso, filhote de pólipo é medusinha e filhote de medusa é pólipozinho. Então, essa alternância de gerações, uma geração de medusas com reprodução sexuada e uma geração de pólipos com reprodução assexuada, essa forma de reprodução, ela só existe dentro do filo quinidário. Muito bem, então, pessoal, assim, o que eu programei para a nossa aula, inicialmente para a nossa aula de hoje, de conteúdo é isso, tá? Gostaria que vocês fizessem as questões de número 1 até número 5 do livro revisional 02, tá bom? E nos vemos na semana que vem, na quarta-feira. A gente vai continuar com essa parte do reino animal na quarta-feira. E na sexta-feira, a gente vai começar as apresentações do trabalho que vocês precisam fazer, tá? Então, hoje, como vai sobrar um pouquinho de tempo aí da nossa aula, eu vou disponibilizar esse tempo para que vocês possam se organizar no grupo de vocês e fazer o trabalho para poder enviar. Eu preciso que vocês entreguem os vídeos para mim até na quinta-feira, tá bom? Porque aí eu vou olhar esses vídeos e a gente começa as apresentações na sexta-feira. Então, gente, eu passei para vocês lá no grupo de vocês do WhatsApp o tutorial para utilizar o Screencast, que é esse programa que eu estou usando para gravar essa aula. Não é obrigatório vocês usarem esse programa, se vocês quiserem fazer de outra forma também é bem tranquilo, tá? E para fazer a edição de vídeos, eu uso o YouCut, que é um aplicativo de celular, tá? Mas também não é obrigatório vocês utilizarem, obviamente, se vocês já têm alguma ferramenta que vocês utilizam e que vocês têm um pouco mais de facilidade, é bem tranquilo, tá bom? Lembrando, então, que vocês devem apresentar a fauna, a flora daquele bioma, o clima característico daquele bioma, as regiões geográficas onde a gente pode encontrar aquele bioma, tá? E se vocês tiverem mais alguma curiosidade, alguma característica que vocês querem colocar. Eu também espero que todos apareçam no vídeo, tá? Então, como eu já tinha falado para vocês na aula, eu quero ver vocês, né? Então, vocês precisam aparecer no vídeo, tá bom? Por isso que eu indiquei essa ferramenta aqui que eu estou utilizando, porque ela é bem boa nesse sentido, tá? E também, gente, para poder entregar esse trabalho para mim, vocês devem postar o vídeo no YouTube e pode ser em qualquer conta, enfim, tranquilo. E aí vocês vão enviar para mim o link do YouTube que vocês postaram, tá bom? Então, não precisam mandar lá no grupo, podem mandar direto para mim no privado. Gente, eu estou disponível no WhatsApp, se vocês tiverem dúvidas, me chamem e tenham um ótimo final de semana. Estou com saudades, fiquem bem e nos vemos na quarta-feira.